E isso é tão lindo quando a gente descobre que, por exemplo, para se ter libido, tem que ter uma memória erótica saudável. Sim. Nós temos na nossa mente os neurônios espelhos, nós temos a memória fotográfica. Então, por exemplo, se eu te perguntar, Pastor Igor, você lembra do seu carro? Você vai falar, lembro. Lembro, ó, para você ver o que é memória, eu lembro da capa do seu livro. Olha, Seja Macho como Jesus. isso. Minha memória fotográfica ela é melhor do que minha memória escrita. Mas eu consigo lembrar de imagens. Você lembrou agora do seu carro, você lembrou do sofá da sua casa que você mais gosta. Isso é uma memória fotográfica que te traz algum tipo de emoção. Sofá traz emoção nenhuma, só me dá vontade de deitar. Mas eu estou dando exemplos. Agora, quando eu pergunto para essa mulher, esposa, mulher casada, você consegue se lembrar da cena do seu marido ali, ou de cueca ou sem cueca, te procurando? E muitas mulheres não lembram. Você lembra do o meme do Qual meme? aquele cara se pinchando de cueca? Eu não vi esse, não. Esquece. Continuar, desculpa. Ah, Memória mas eu fiquei fotográfica. curiosa. Pois pode falar para a pastora Lili desse meme que eu quero ver. Memória Não, fotográfica. tem, abre aspas, tem um meme engraçado que me mandaram, é do homem vestido de Homem-Aranha. Uma Também. treva, ele com uma Também. barrigona assim dançando. Mas enfim, então, a mulher não lembra. Verdade. Ela não tem, porque é tudo no escuro. Vamos rapidinho antes que as crianças acordam. Quando eu Nossa. pergunto assim, lembre-se de um momento que você e seu marido tiveram uma relação sexual de muito prazer, o que que te marcou? Foi algo que ele fez com você, o que você fez com ele? Foi algo que você sentiu? Me fala. Tem mulher que fica assim, ó. Interessante. Então ela vai buscar uma memória que às vezes ela não encontra. Ei, precisamos estimular o desejo por quem podemos desejar. Então, marido, cuida da imagem dessa esposa, cuida do corpo dela, a esposa cuida do corpo do marido, cuida do que você gosta. Você gosta dele com barba ou sem barba? Você gosta dele com cabelo baixinho ou maior? Você gosta, por exemplo, dele de cueca branca ou azul? Ah, isso é bobo, não é. Sabe por que não é? Isso aqui foi preparado a cada detalhe e é agradável aos olhos, né? Nós gostamos de ver o que é bonito. Sim. Nós gostamos de ver o que é bonito. Se um homem chega na garagem, no estacionamento, e pega o carro todo riscado de chave, alguém pegou uma chave de fenda e risca o carro. O cara pira, ele pira de ver o carro dele riscado. Então, por que que nós, como cristãos, não estimulamos o desejo por quem podemos desejar e deixamos a mulher se acabar de comer, ou a mulher não cuidar da beleza dela, ou envelhecer sem cuidado, porque envelhecer nós vamos, Sim. né? Ou mais, por que que esse homem e essa mulher não olham para o outro e falam, olha, eu vou cuidar de você, você de mim. Então, isso aqui não está me agradando muito. E como você é a mulher que eu vou ficar o resto da vida, e nós vamos fazer isso aqui dar certo, o que que a gente pode fazer para estimular esse desejo? É interessante você estar falando, Ari, que quando não é estimulado no casamento, por exemplo, em aconselhamento, a gente vê muito o homem, está acontecendo muito em aconselhamento, as mulheres reclamando dos homens é o seguinte, que ele começa o relacionamento, o ato ali, e no meio do relacionamento ele brocha, Perde a direção. perde a direção. E aí elas começam a desconfiar que, pô, tá me traindo, o que tá acontecendo? Aí começa muita briga, só que às vezes ele não tá traindo efetivamente, mas ele tá na pornografia. Porque quando não tem, que você falou que interessante, essa memória fotográfica, alguns vão atrás, da forma errada, para tentar se estimular. E exatamente aí que eles caem no problema da pornografia. Não é isso? Olha, você tem pego muito, você pega muito esses casos com mulheres, com homens, o que, que você acha? Pastor, nós recebemos em média de 500 a 700 mensagens por dia no Instagram. Isso é o que a gente conseguiu mensurar. Meu Nós Deus. estudamos cerca de 30 dias observando essa média. Então, é uma média. Se faz live, tem um pouquinho mais. Então, nós pegamos muito desabafos assim. Nossa. Porque, entenda, a nossa mente precisa de estímulo. Se eu falar assim, limão com sal, às vezes a boca vai salivar. Se eu falar, não pense no elefante rosa, você vai pensar. E o que está faltando na mente da maioria dos cristãos? O erotismo saudável. Erotismo tem a ver com erótico, com amor eros, né? Como tem o amor ágape, o amor filéu, não tem a ver com imoralidade. Só que às vezes esse homem, para dar uma manutenção de ereção, ele precisa desse erótico. Mas o que que ele tem? Não é culpa de ninguém, é falta de informação, ok? Nós estamos... Veja bem, coloque amor nas nossas palavras. Amém. Mas às vezes o que que ele tem? Ele chega em casa, a mulher está vestida na bermuda dele, com cabelo puro óleo, 5 dias sem lavar,
Começa a gritar com o cachorro, com o menino, ou então ela põe aquele pijama trevástico de vaquinha, de coelhinho, que eu já falei em algum podcast com o pastor Josué, que aquilo é a treva. E o marido, ele viu mulher bonita, arrumada e cheirosa o dia inteiro na rua, no trabalho. E o pior, às vezes nem o marido tem a sensibilidade de falar para ela, amor, põe aquela bermudinha colada que eu gosto. Deixa eu ver seu corpo mais marcado em casa. Não, às vezes o marido não tem aquela ousadia de falar, amor, eu gosto de ver você com um decote. Dentro de casa, põe para mim um decote. Isso tem a ver com erótico, com estimular o desejo que se pode sentir por quem você tem uma aliança matrimonial. Muito bom. Sabe? E nós precisamos de estímulos saudáveis. Porque o estímulo errado, pastor, nós sabemos, né? Ele está o tempo todo alcançando vários cristãos. É interessante isso. Uma vez eu estava ministrando para casais, eu falei sobre o afeto. Porque a gente fala muito de comunicação, de finanças, de sexo. Só que uma coisa, por exemplo, não vou entrar nesse assunto, mas só um exemplo. Pessoas do mesmo sexo, elas estão casando, né? Juntando, casando, não é por causa do sexo. Elas têm sexo, né? É porque elas querem sentir amadas, querem afeto, né? E assim como pessoas heterossexuais também. Então, a grande questão aqui é o afeto. Só que o afeto ele é construído. O afeto ele não é não é apenas um estímulo do erótico, digamos assim. O afeto ele vem um pouco mais, ele tem a ver com a alma. Concordo. Ele tem a ver com algumas outras questões que não estão sendo mais desenvolvidas no casamento. E o que acontece? Quando esse afeto não é desenvolvido, aí nós temos um bloqueio de comunicação. Presta atenção nisso. Quando o afeto não é construído, existe um bloqueio de comunicação que vai afetar nessa conversa sobre o sexo. Então, o que a Ari está falando é muito interessante sobre conversar, por que você não faz isso, não faz aquilo, por que não fala qual é a melhor posição, ou como gosta mais. Por quê? Porque não tem comunicação. E por que não tem comunicação? Porque falta o afeto, que é um pouco antes. Forte isso. Né? Forte então, é muito interessante a gente parar para pensar um pouco nisso, porque se perder o afeto, vai perder a comunicação. E então, o respeito, não tem... né, também. E o respeito. E aí, quando chegar na hora, vai usar os estímulos de pornografia, não tem jeito. E aí acontece o que está acontecendo hoje, o aumento de homens vendo pornografia e mulheres também. Agora foi muito sábio o que o senhor falou e eu quero reforçar isso, a questão do afeto. Porque foi muito pontual e cirúrgica a sua fala. A Bíblia mesmo diz, né, que o amor de muitos se esfriarão. E é o amor pelo próximo, né? E principalmente se esse próximo é o cônjuge. Porque é bem natural do ser humano, o nosso cérebro ele quer o novo. O carro novo, a casa nova, a viagem. Então, está sempre buscando dopamina. Buscando dopamina. E automaticamente, sem percebermos, a gente vai ficando frio com a pessoa que está muito próxima. Se acostuma com a beleza do olhar da esposa, a esposa acostuma com a beleza do olhar do marido. Então, às vezes está dividindo tudo ali, mas não está mais conectado. E entra uma coisa que a questão do afeto é muito forte, que é praticar o que a gente fala tanto que é dos 5 sentidos, os estímulos, as 5 linguagens do amor, os 5 sentidos. Você falando me veio algo muito forte. Meu marido, ele tem uma mania. E assim, casamento, gente, é desafiador, tá, gente? Eu falo que a gente tem uma coisa que a gente não usa é máscara. De vez em quando eu falo, meu Deus do céu, como assim? Essa mania não. Isso eu posso expor porque eu já expus, ele já me autorizou em ministrações. Nós temos um acordo que na cama a gente não fala de problemas nem de empresa. A gente só pode falar de coisas boas sobre nós ou sobre os filhos, sobre a família. Então a gente deixa o celularzinho ali no criado e a gente não pode pegar e a partir daquelas 10 horas da noite, que é o nosso horário de dormir, isso não é sempre que dá, mas é o nosso horário. E ele gosta de uma coisa ele gosta de colocar a cabeça aqui, ó. E ele fala que tem uma diferença de carinho e carícias. E tem, de fato. Interessante. Só que sem o carinho, a carícia não é efetiva. Muito bom. Então, às vezes, eu tô impaciente, eu só quero dormir, eu tô exausta. Mas ele quer colocar a cabeça aqui e quer que eu fique fazendo o carinho. Não é a carícia, é o carinho. Interessante. Quando você, que é o afeto. E você falando, me veio a cena. E como é importante nós olharmos para esse